Tudo bem? César, que gratidão, Tudo bem, meu amigo? viu? Como vai Quanto você? tempo, rapaz? Eu tô Tudo bem. lembrado que faltava uma semana para a pandemia mesmo, para a gente parar tudo. A gente havia combinado até de encontrar pós-aula sua, né? Exato, era a minha aula. E aí Isso. parou tudo e estamos aqui esperando uma volta da certa normalidade, né? Sim, com certeza. Oi, professor. Tudo bem, Tudo bom? Michele? Quanto Então, antes de tempo? você entrar aqui na sala, eu estava dizendo que a escolha do tema foi muito especial, mas principalmente a escolha desse profissional para trocar com a gente, né? Esse tema. Eu sou muito abençoada com esses professores. A professora Ana Paula está aqui conosco já. Um beijo, Ana Paula. Eu fui muito Tchau, acariciada, Ana. muito abençoada, viu? Nessa Nós minha pós também. institucional, neuropsicopedagogia institucional, que vocês vão além desse papel de professor. E assim, e é legal que esses laços, né? Nós construímos a nossa amizade como aluno e professor, e aí você já conheceu o Fernando, e já conheceu aqui essa família de Uberaba, o queijo, o mercado Terra boa. municipal. Tá Isso. boa. Estamos aguardando aí pós-pandemia. Obrigada, viu? Ó, Gente, então, olha só. Eu que agradeço. Assim, eu agradeço o convite de vocês. Tenho um carinho muito grande por esse casal top aí, super empenhado, dedicado em melhoria da qualidade de educação das crianças, principalmente aquelas que têm mais dificuldade de aprendizagem, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Com certeza. Gente, nós vamos abrir formalmente, então, a nossa live, ok? Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a ela. O nosso tema hoje é altas habilidades, superdotação. E estamos aqui muito satisfeitos de estar compartilhando o conhecimento com quem domina sobre esse assunto, que é o professor César, tá? O professor César, ele é especialista em gestão da escola, ele é mestre, ele é coach, pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, professor na Faculdade Sensupeg, diretor da Escola Estadual Valêncio Soares Rodrigues e etc., né? Aqueles que são poucos, que não te conhecem, que eu tenho certeza, já podem entrar no Instagram do professor César Sena, tá? Vocês vão ficar encantados com as publicações. Professor, nós, assim como as demais lives, a gente criou um esqueleto, né? Até foi sugestão sua, alguma sequência para a gente seguir. está impecável. Impecável. Já me encantei com a hora que a Mia me entregou. Eu falei assim, mas é aula? Tá Ele já contando. entregou perfeito. Não deu trabalho, Professor não tem jeito, é saudade de dar aula, E sabe? assim, eu tenho sim toda a humildade em dizer que eu e Fernando hoje somos seus alunos mais uma vez, tá? Porque a gente vai Imagine, ser aprofundar meus ainda mais nos colegas. nossos estudos. Isso. Então nós vamos falar de altas habilidades e superdotação a partir de agora, né? E a gente vai entrar com algumas questões, professor. Quem são esses Vamos lá, ver se eu alunos? consigo. Como a gente Quem são? identifica? Né? Vamos falar primeiro, quem são esses alunos? Somos nós, eu, você, a Michele, né? E muitas outras pessoas que estão acompanhando a nossa live. Mas a gente temos algumas características que identifica com mais facilidade quem são essas pessoas, né? Então, podemos dizer, são pessoas que têm prazer de aprender, né? Sim. São pessoas que elas se envolvem com a atividade propostas, que não fica apenas no esperado, né? Depois são pessoas que alguns professores não gostam, né? São pessoas que defendem as suas ideias, né? Se elas acreditam naquilo que elas estão dizendo, vivenciando, elas vão argumentar. Sim. São pessoas muito boas de argumentações, né? Depois, uma outra característica importante dessas pessoas são pessoas que têm uma resiliência muito grande. Elas são pessoas que têm essa facilidade, digamos assim, de superar obstáculos. Elas não param nos obstáculos. Elas, como todos nós, têm dificuldade, elas sofrem, elas percebem, mas elas vão além, né, dos obstáculos. E outra coisa interessante, né, que aí a Kelly Low, uma das pesquisadoras de referência no país, trabalha com essas questões ali, ela coloca o seguinte: são pessoas que usam método para fazer as coisas. Isso.
Isso Elas não fazem coisas de qualquer jeito. Se elas vão fazer um trabalho, elas param, planejam, observam a melhor estratégia, né? Elas não saem fazendo como algumas pessoas. E isso irrita algumas pessoas. Porque Sim. algumas pessoas acham estas outras pessoas chatas, muitas vezes. Algumas vezes arrogantes. Mas elas não são metódicas. É que elas têm um jeito próprio de aprender e de executar aquelas tarefas, né? E aí, a gente sabe que, sim, são várias possibilidades de identificação dessas pessoas, né? Não sei se ajudou, se respondi. Sim, com certeza. Está respondido. Professor, e é tão interessante, a gente vai falar durante a live sobre o contexto escolar, né? E também clínico. É tão interessante quando chega a família, senta aqui nesse sofá, a família começa a trazer, eu falo, vamos falar das queixas, né? E a família começa a trazer comportamentos que eu falo, pois é, família, a maioria, 80% das famílias que chegam aqui, chegam com características do quê? E com queixas de dificuldades de aprendizagem. Dificuldades da leitura, da escrita, da compreensão, dificuldades em cálculo, em matemática. E, de repente, quando senta uma família, ela fala muito dessas funções executivas quentes, porque, geralmente, esse indivíduo que a gente fala hoje, de altas habilidades por dotação, ele não inibe, ele tem um senso crítico, né? Muito grande. E ele sempre, na maioria das vezes, ele finaliza as atividades escolares primeiro, ele debate muito com os professores, e isso incomoda e traz alguns prejuízos comportamentais. Então, essa família, quando senta aqui na frente da Tia Mi, é uma conduta, é um diálogo um pouco inverso do que a maioria, que chega com dificuldades, né? Verdade. Aí já acende uma luzinha, assim. E nós podemos, professor, a gente pode falar aqui, até opinião sua, nem que seja a nível de senso comum, mas desses transtornos, dessas dificuldades, talvez a gente pode afirmar que altas habilidades e a superdotação é uma das mais difíceis de acontecer as flexibilizações e adaptações curriculares da própria escola em si? Olha, a pergunta é muito interessante, porque, de fato, eu creio que sim. Porque trabalhar com pessoas com baixa habilidade ou com dificuldade, em tese, é mais fácil. Eu dou qualquer atividade, elas passam 40 minutos para executar uma tarefa que para outras seria em minutos, né? E aí, essas pessoas, é difícil, porque a escola, no modelo que ela é organizada, elas não levam em conta que elas aprendem muito mais rápido, sim, que elas não têm um controle como os outros. Por exemplo, eu nunca fui um aluno muito sossegado, né? Sempre fui um aluno que dei muito trabalho com meus professores. Porque naquela época eles não tinham essa percepção, né? Então eu era logo rotulado como bagunceiro, como hiperativo. Certamente tomaria muito Ritalina naquela época, se tivesse, né? Só que confunde. Você colocou. Tem algumas questões, essas pessoas com habilidade, elas confundem com imperativo, sim, né? Confundem com outras comodidades. Por quê? É mais fácil você analisar o comportamento, porque eu estou vendo que ela não para quieta, do que investigar os motivos que estão levando aquela pessoa até aquele comportamento. Sim. Então, as pessoas com habilidade, por exemplo, elas não conseguem muito esperar a vez. Isso. As pessoas também com hiperatividade também não conseguem. Só que, assim, diferentemente das pessoas com habilidade e hiperatividade, esse comportamento de imperativo vai acontecer quando? Quando a atividade não for interessante. Sim. Quando a atividade for proposta de maneira que não leva em conta o saber dele, ou às vezes menospreza também o saber dele. Ele não tem paciência de ficar esperando, né? Um outro equívoco que as escolas cometem é de colocar essas pessoas para ajudar os colegas com dificuldade. Isso. Na falsa ilusão que eles vão ajudar. Isso mesmo. Eles não vão ajudar. Porque eles não têm paciência para ajudar. Eles vão fazer, muitas vezes, para ir brincar com aquela pessoa. Com certeza. Né?
Então, eu diria que sim, a escola realmente não tem esse trabalho focado, porque assim, essas pessoas precisam muito mais de enriquecimento curricular, né? Sim. Elas precisam trabalhar de maneira diversificada, enquanto a maioria dos alunos, porque assim, as pesquisas apontam que, em média, 5% da população tem características de altas habilidades. Em qualquer sala de aula que se preze, observe a sala de aula de vocês aí. Identifique no mínimo 3 alunos que conseguem terminar antes que todo mundo. Consegue identificar? Então, se eu já sei que eu tenho 3 alunos ou 4 alunos que aprendem muito mais rápido que o outro, eu tenho que ter atividade para esses alunos diversificados. Eu não posso ficar esperando eles esperar a vez, né, de terminar. E eu estava até fazendo, em cima do que a gente programou para discutir, eu fiz algumas leituras que me levaram para algumas pesquisas. E olha que interessante. Você citou aí a hiperatividade, você citou comportamentos de alterações, às vezes de função executiva, que está ligado diretamente ao regular, talvez ao inibir. E eu estava vendo que desses 5% que você citou, professor, nós temos hoje mais ou menos de 40% a 50% dessas pessoas com altas habilidades de superdotação que desenvolvem um poder de linguagem na educação infantil muito bem elaborada. Porém, quando ela vai passando os anos, essas características da hiperagitação, essas características de alterações, talvez de funções executivas, elas se tornam superiores às características do talento, vamos dizer assim. E acabam por não desenvolver. E aí nós temos aí alterações de comportamento, de emoção, né? E tudo tem uma base de estímulo também, né, professor? Sim. Porque acontece... alguém colocou aqui, tipo professor da zona de conforto. Isso. Sim, esse público-alvo, não dá para ter um plano prontíssimo, acabado para eles. Isso. Né? Porque eles vão trazer demandas que não estavam esperando. É aquele aluno que ele vai pesquisar tudo antes da aula. Eu, como professor de pós-graduação, por exemplo, e já tive alunos com habilidade, ele vai para minha aula com tudo na ponta da língua. Então, exige do professor uma maior disponibilidade de diálogo, né? Aí, nesse aspecto, o professor ele não é mais o detentor do conhecimento, né? Ele também precisa entender que esses alunos eles podem ser seu parceiro. Só que muitos professores, eles têm esse aluno como adversário. Isso. Aí eu lamento. Porque eles acabam perdendo. Acaba perdendo o cabo de guerra. Perde o tato. Eu já vi vários relatos de professores. Eu, como diretor, por exemplo, já recebi vários alunos da minha sala, né, de diretor, porque os professores encaminham. Tá. Quando eu vou conversar com os alunos, eu penso, mas eles têm razão. E aí eu fico nessa saia justa, porque eu não posso dar razão para eles, porque eu tenho que apoiar os professores também. Não é que eles fazem aquilo por maldade, né? Mas não tem essa percepção de que eles vão confrontar. São alunos que eles vão questionar muito. Eles não aceitam a autoridade. É uma autenticidade, né? Não é maldade. E são autênticos e são críticos, né? Eles não aceitam a autoridade pela autoridade. Sim, sim. E a tendência é porque, assim, o pessoal às vezes fala... Eles aceitam a autoridade pelo conhecimento. Isso. Se eles sabem que o professor tem conhecimento, eles vão respeitar. Se eles sabem que ele não tem, ele vai acabar com o professor. Isso. Aí é mais fácil rotular... Pode continuar, professor. Não, aí é mais fácil rotular o aluno, é mais fácil descredenciar, dizer que ele é chato, que ele é metido, que ele é aparecido. Então, ele, ao invés de entender, compreender o seu comportamento, para poder ajudá-lo, regular, criar estratégia, que ele possa melhorar, não vai. Professor? Professor, fala um pouquinho para todos os participantes a diferença entre a dotação e os talentos. Nossa, interessante, porque assim, todos nós temos talentos em algo, né? Talento, dotação, todo mundo é dotado de algum conhecimento, de alguma habilidade. Então as pessoas, quando eu penso em alguém com as habilidades ou sua dotação, logo vem na minha mente um gênio, um prodígio, alguém assim, precoce. Sim, também é isso. Mas
são pessoas que estão no nosso meio. Então, dotação, na verdade, tem a ver com essa aptidão, né? Ótimo. Por exemplo, tem gente que tem aptidão para música. Não é o meu caso. Adoro música como ouvinte, né? Aprecio boa música, mas não sei tocar nada, não tem aptidão para tocar música. Tem pessoas que tocam música, que aprenderam instrumentos, você nunca teve um curso. Como explicar isso? Né? Então, essa aptidão, diríamos que é uma coisa muito mais natural, é uma coisa que é da pessoa, digamos assim, né? Em média, nós podemos dizer que 10% desses indivíduos têm essa aptidão. Temos aptidões um pouquinho acima da média, né? Sim. E quando eu chamo em talento, talento é quando eu tenho uma aptidão, treino, estudo, eu vou ter uma certa maestria, eu tenho uma competência, eu sou competente nisso. Sim. Então, nem todo mundo que tem aptidão é competente. Sim. Porque é natural. Eu recebi, digamos, um talento. Porque durante muito tempo, as pessoas acreditaram que a inteligência era um dom divino. Que Deus, na sua infinita bondade, te premiava com a sua inteligência e castigava os outros com uma burrice, digamos assim. Sim. Só que hoje nós sabemos que não. Quer dizer, né, a inteligência, ela tem a genética, claro, nós nascemos com a inteligência. Só que se o meio não proporcionar condições para esses talentos serem melhorados, serem desenvolvidos, né, as pessoas não irão trabalhar um pouquinho a seu desenvolvimento. Quem trabalha essa questão de talento e dotação é o Gardner, que ele coloca essa importância de você saber, né? Eu tenho um aluno que tem uma aptidão para desenho, por exemplo. Sim, sim. Agora, se eu não treinar, colocar num curso, estimular, comprar pincel... Citando aqui Calbi Flash, um autor, ele fala das 3 grandes importantes características para se trabalhar esse aluno que você falou, que você caracterizou para nós. A primeira, que é a identificação apropriada. Nós temos que identificar perfeitamente. A segunda, iniciar com um processo de intervenção, porque eles precisam de ajuda, a família precisa de ajuda e a escola precisa de ajuda. A terceira entra dentro desse suporte emocional e social, porque o professor César me foi muito claro, ele falou de comorbidades. A chance de desenvolver comorbidades é grande. Mas eu queria chamar a atenção aqui, professor, para o segundo item, que seria essa intervenção. Do senhor falar um pouquinho desses procedimentos, né? Como avaliar esse aluno. Então, aparentemente é fácil, mas no tempo é difícil, porque não existe um teste, digamos, que eu vou dizer que essa criança tem alta habilidade, né? Existe um repertório, existe um dossiê, alguns autores chamam de inventário. Sim. Né? É inventariar todos os seus talentos, suas aptidões, para depois fazer essa atividade. Então, tem uma outra questão que é importante perceber, né, para fazer esse trabalho qual esse talento específico que ele tem. Esse seu paciente que você citou. Qual a área específica dele, por exemplo? Ele ama a parte de física e química. Então, aí, o foco deverá trabalhar depois para desenvolver essa habilidade. A habilidade psicomotora. Né? Sim. Temos talentos nacionais no esporte gigantesco. Mas, digamos que na aptidão acadêmica, não chegaria. Então, a importância dessa identificação é trabalhar a partir da sua aptidão, do que ele gosta. Questões principais para a gente sensibilizar as pessoas que estão participando é desmistificar essa ideia que quantas e quantas pessoas não tinham conhecimento desse tema e quando a gente fala superdotação, altas habilidades, as pessoas acham que esse ser, ele é 100% em tudo. O QI dele é lá em cima e ele tira as melhores notas em todas as disciplinas, né? E vamos pensar o porquê, então, que é tão importante a elaboração de um PEI, né? De um plano individual de ensino para esse aluno. E o porquê dessa decisão de altas habilidades entrar na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, né?
ficar ali definido como uma pessoa com deficiência ali. E por que disso? É pelas dificuldades exatas. É isso que você falou mesmo, professora. A maior dificuldade é a escola, é a família, são esses conflitos, né? Uhum. E você vivencia isso, essa prática. É porque, na verdade, com a reforma da LDB em 2013, voltou a ideia das altas habilidades. Porque até então, quando falava em inclusão, só falava em deficiência. Sim. Só que aí, essa é a grande confusão. Quem são esse público da educação especial, sendo que eles não precisariam de atendimento, porque eles são bons, são inteligentes, são espertos, aprendem sozinhos, são autodidatas. A primeira questão muitos são mitos, né? Então, assim, só para a gente entender, a LDB, ela coloca, são 3 públicos-alvos da educação especial. O primeiro é pessoas com deficiência, né? O segundo são pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, aí entre todos os transtornos, e altas habilidades e subdotação, que é o terceiro. Então, é esse grupo que a gente precisa trabalhar. E o grupo de habilidades, infelizmente, ele foi relegado por muito tempo, por acreditar que não precisavam. E aí, por isso que essa é a grande dificuldade que nós temos. Porque, assim, a grande questão é quem são essas pessoas, onde que elas estão e como que elas estão sendo trabalhadas, tratadas. Infelizmente, não estão. Né? Eu participo de 2 grupos de WhatsApp sobre as habilidades, um grupo de pesquisadores, pessoas que trabalham e que estudam, e outro grupo de pessoas que se autodeclaram com as habilidades. Né? Então, assim, é muito interessante porque muitas pessoas na vida adulta que conseguiram se auto-identificar, né? Se reconhecer como aptidão, como talento. Pessoas que passaram 40 anos sendo excluídas, sendo julgadas, subjugadas. E eu já vi várias situações nas minhas aulas de alunas começar a chorar, que a partir das aulas ela se auto-reconheceu ali, né? Depois de adulta. E isso vai para várias demandas de classificação, né, de percepção. Eu vejo muito a mim, não cabe aqui nem a gente discutir, mas, por exemplo, quando entra a dislexia. A gente pega adulto chegando aqui que não teve oportunidade de ser classificado na época, receber o respaldo. Então é muito importante, pai e mãe que está nos vendo agora, né, profissionais, professores, percebemos esse aluno, temos que promover essa reunião, esse encontro, temos que levar para uma classificação, ele tem que passar por um acompanhamento terapêutico. Né? É muito importante, porque para ele é mais difícil do que para nós. E esse olhar sensível, né, professor? Claro que nós temos algumas ferramentas, né, esses inventários, mas eu acho que o olhar sensível de um profissional, por exemplo, você está dentro da escola, né? Eu sou neuropsicopedagoga, mas eu fui professora de crianças, de adultos, já fui supervisora escolar, então eu também vivenciei esse olhar sensível, essa história escolar, de repente sentar ali, começar a investigar alguns anos atrás com a coordenação sobre a vida escolar desse aluno, não levar uma avaliação de altas habilidades, superdotação, apenas nos protocolos, né, psicológicos, ter toda essa estrutura de uma equipe e ouvir essa escola e ouvir essa família. A Florença está aqui participando, professor, ela é mãe de um aluno e a Florença também é uma profissional como nós, da educação, ela faz um trabalho aqui num colégio público excelente no Uberaba. Ela faz um trabalho maravilhoso no AEE e ela tem um filho já com diagnóstico. Ela está dizendo assim, nossa, meu filho ama política e ama escrever. Agora, vamos pensar... Eu também! Olha só, vamos pensar nos conteúdos programáticos escolares, qual é o momento que trabalha política com ele. Ela está dizendo, não é trabalhado essas habilidades. Não. E que ele se identifica, né? Sim. E aí fica desmotivado. E são pessoas assim que uma das características que elas têm também é da empatia com o outro, né? É muito forte. E aí, desde muito cedo a gente observa. Só que as pessoas, elas não têm esse... Bacana como você colocou, desse olhar sensível e sem julgamento. Eu fui uma pessoa que...
eu tive que me inventar, porque eu não tinha esse apoio que nós tínhamos, mas incluir algumas coisas, né? Eu sempre fui diferente. O patinho feio da turma. Né, professor? Tem pessoas que têm uma tendência maior, né? Uma sensibilidade maior. Só aproveitando o caso dessa minha paciente, eu tô aqui lembrando, né? Todo paciente, o primeiro atendimento, a tia me manda um áudio ou um vídeo, depende da idade, né? A gente manda, oi, aqui é a tia Mi, tô te esperando. Para a criança, pelo menos, imaginar para onde está indo. Isso nunca me aconteceu em todos esses anos. Essa mesma paciente que disse dos mendigos, né? Ela entrou e falou assim, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, tia Mi, é que eu gostei muito da sua voz. Eu me familiarizei com a sua voz. Gostei muito do áudio que você me encaminhou. Então, assim, ela tem 10 anos e nunca nenhuma criança disse isso para mim. Isso já fica assim, né? Então, é uma criança que tem um forte indício de ter habilidades. Resumindo, é diferente. Eles são diferentes, atenção, né? Eles são diferentes. Pro bem ou pro mal. Isso. Né? Isso. Assim, cabe a nós, profissionais, ajudá-los a se encontrar nesse mundo que não os acolhe. Perfeito. O mundo não gosta de diferente. As pessoas gostam daquilo que é igual. Então, a sociedade impõe isso. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Vou jogar na mão de vocês, hein? Nossa. Me diz uma coisa. Como é que funciona essa questão do currículo? Como é que a gente faz esse enriquecimento? Eu preciso de tirar da sala para levar para uma sala específica e poder ali ampliar aqueles conhecimentos? Como funciona isso, professor? Olha, professor, eu quero que você responda pelas suas questões aí dentro da escola. E aqui, quando está numa avaliação clínica com a equipe, eu acho que o Fê não está nem lembrando nesse momento, mas nós finalizamos há uns meses atrás um diagnóstico junto com o psiquiatra, o neurologista, de uma adulta que está no doutorado. E todo o tempo, todos os anos vida, principalmente no mestrado e no doutorado, ela não tem um amigo. Todo mundo bate de frente, os professores implicam, sabe? E assim, todos aqueles inventários que eu tive a honra de ter aula com você, né? Eu apliquei aqueles inventários. Imagina, eu agradeço. Aluna brilhante desta. E assim, ela é muito agradecida porque ela fala, a minha vida mudou totalmente, principalmente acadêmica. A partir do momento que ela levou aquele documento, né, do psiquiatra, dos profissionais, e o relatório da tia Mi circunstanciado na minha área com objetivo acadêmico. Ela fala mesmo que ela é considerada diferente, né? Então, isso do meu olhar clínico. Agora, fala do seu ponto prático sobre essa pergunta. Só complementando, ela tem grandes alterações sensoriais. E outra coisa que é muito bacana, ela está fazendo doutorado e foi feita adaptação curricular para ela concluir o doutorado. E no trabalho também, professor. Ela trabalha num local de muito movimento, muito barulho, que é a escola. O que é visual e auditivo, ela tem grandes alterações. A gente conseguiu estruturar o ambiente de trabalho dela, sabe? Olha que maravilha. Uma estrutura, uma mudança. Quanto que isso traz dignidade, qualidade de vida, né? Sim. Porque assim, a educação é para todos. A lei é clara. Claro. A lei é claríssima, LDB, né? Para todos. Não importa se é com baixa, com média ou com alta habilidade. Ótimo. E aí cabe essa adaptação. Primeiro, a estrutural é mais fácil. Adaptar um prédio, colocar uma rampa. Agora, adaptar o currículo acadêmico é o mais complicado, porque nos tira da zona de conforto, né? Nos tira também daquele... E aí, a grande questão que o Fernando colocou a legislação, ele não coloca... o aluno tem direito de estudar com seus pares. Isso. Na sala de aula regular. Ótimo. Agora, isso não impede de ter um trabalho no contraturno, não retirar o aluno no horário de aula dele para ter aula diferenciada. Nem para baixa habilidade, nem para os deficientes e nem para os eficientes, digamos assim. Porque aí é uma exclusão. Sim. Tá? Então,
Aí a escola precisa preparar, você colocou o PDI, tem que ter um planejamento individual para ele, né? Conversar muito, como é uma pessoa que tem uma autoconsciência muito grande dos seus saberes e conhecimento, depende do tipo de habilidade que ele tiver, de aptidão e talento, sim, ele não vai gostar, né? Porque uma coisa interessante, muitos também não querem que ninguém saiba que eles têm. Eles disfarçam, né? Eles não querem também, porque eles não querem ser o diferente, porque ser diferente é muito caro, né? E aí, assim, dentro da minha experiência, a escola precisa preparar atividade diferenciada para esse aluno. Ou eles gostam de pesquisa, não precisa ser a aula, pode ser a mesma aula, mas ele pode preparar um seminário, pesquisa, um projeto para ir além, né? Então eu posso pegar a mesma ideia e lançar um problema para resolver, ele vai resolver, porque são pessoas movidas a desafios. Isso mesmo. São pessoas que adoram ser desafiadas, provocadas, questionadas. E aí, o professor precisa aprender a fazer as perguntas. Só que aí grande perigo, porque nós somos educados a dar respostas prontas, padronizadas. Sim, sim. E esse público não tem um roteiro pronto, não tem um currículo pronto, porque o currículo vai depender do interesse dele. Sim, sim. Né? Eu tenho que partir do interesse do aluno e depois eu vou me organizar. É fácil? Não. Numa sala de aula com 30 alunos, 40 alunos? Não. Mas se fosse fácil, não estaríamos aqui agora. O que eu não posso é colocar a culpa no aluno. Né? Ou então, mas não consigo, tem 30 alunos. Desculpa. Não dá. Né? Eu tenho que fazer algo, eu preciso preparar a aula. Porque assim, resumidamente, só para fechar aqui, resumidamente então, qualquer aula precisa ser adaptada. Porque no mínimo, eu tenho na minha sala de aula, no mínimo, 3 públicos. Não importa se eu tenho 20, 30, 40, 70 alunos, 2 públicos básicos. Então minha aula tem que ter mais ou menos 3 procedimentos, 3 estratégias, 3 diferentes. Para os alunos abaixo do básico, estou pegando o que o MEC coloca lá na classificação do SAEB, né? Base do básico, o avançado, que seria habilidades. Então, eu tenho que preparar minha aula levando em conta que eu tenho alunos com dificuldade, em média ali uns 20%, diríamos assim. Isso aí não é estatística, não, estou dando um geral. Então, eu vou ter lá mais ou menos uns 70%, uns 70% de alunos que aprendem ali com esforço. Eu vou ter uns 10% que aprendem sem minha presença, sem minha ajuda. Verdade. Então, eu sabendo disso, eu vou ter que preparar 3 estratégias para chegar nesses alunos. Eu sempre digo, né? Quem mandou ser professor. A gente fala nas capacitações. A escolha é de cada um, ossos do ofício. Não é fácil, né, gente? Fazer todo esse processo de flexibilização, de adaptação, não é fácil. Mas é igual o professor César falou. Está na legislação. Né? Então, assim, a nossa área tem que levar essas diferenciações. E falo mais, em processo terapêutico também. Se eu vou receber esse meu paciente, a minha capacidade de adaptação daquela atividade que eu vou oferecer para ele é completamente diferente. Né? Então, se eu, terapeuta ocupacional, preciso me adaptar a isso, o professor de sala de aula também vai precisar. Né? A diferença é que você atende e nós atendemos 20, 30, 40, 50. Tá? Sim. E aí a adaptação tem que ser coletiva. Coletiva. No nosso caso aqui, né? Coletivo. E vocês aí é individual. E por isso é que a gente faz muito assim. A gente oferece uma forma de continuação. Por exemplo, aqui nós temos atendimentos individuais e em grupo. Eu gosto de colocar sempre essas características, esse perfil meu de paciente, em atividade de grupo. Até para eu poder fazer esse trabalho de função executiva funcionar de uma maneira melhor. Né? Então, os grupos terapêuticos são importantes. E aí, professor, existe a mão estendida para a escola. Exato. Eu, como profissional, tenho que ir para a sua escola. Eu não vou deixar o César e a professora Joana se virar com esse meu aluno que se chama João. Né? Então, nós temos que juntos construir esse processo, envolver a família.
né? Que é um outro componente importante. Que esse tripé, família, especialista, escola, funcionando integrada, é sucesso garantido. Pronto, é isso mesmo. Acho que a base é isso. E o sucesso é a resposta acadêmica, tem o sucesso nas evoluções aqui, né, na clínica e em casa. E assim, a gente fala tanto, né, professor, dessa equipe multidisciplinar, e a gente vai plantando essa semente. E ter essa consciência que essa equipe não precisa ser tão grande. A partir de 2 já é uma equipe, né? Sim. Que Dalga Larrondo já fala isso. Já vamos dar esse empoderamento dessas famílias com diagnóstico. O indivíduo com altas habilidades, geralmente, ele precisa de um acompanhamento profissional, especialista, ou psicólogo, ou psiquiatra, enfim. Ele vai, neuropsicopedagogo, depende da idade, né, das habilidades, enfim. Mas, assim, ele precisa de um profissional. Eu não preciso que vá todos à escola, mas pelo menos, em parceria com a escola, já tem uma equipe, né? Para entender o contexto, né? Se eu não conheço o contexto, como eu propor a intervenção? Isso mesmo. Né? Então, a gente precisa trabalhar em cima de uma realidade. E para não chegar nessa situação, dessa desmotivação que anda acontecendo com esses alunos. Exato. Né? E acaba que nós estamos perdendo grande oportunidade de futuros profissionais, né, que possam estar se destacando nesse cenário. A mudança da legislação de 2013 da LDB, eles previram também que criar um cadastro nacional de altas habilidades e subadaptação. Só que, infelizmente, esse cadastro não foi operacionalizado, ou seja, nós não sabemos quem são, onde estão e quais são os talentos desses alunos. Por exemplo, a educação especial, se a criança é autista, eu consigo cadastrar com um código de autista, de TDAH, de síndrome de Down. E as habilidades? Vou cadastrar como? Né? Sim. Porque esse cadastro não foi feito, apesar de estar na lei, as escolas não temos como colocar ainda, né? E aí dificulta o trabalho de todo mundo, dos professores, dos pais que ficam ansiosos, né? São alunos que poderiam estar sendo avançado a série, mas a legislação muitas vezes dificulta também esse avanço de série, né? Sim, com certeza. Perfeita essa leitura. Professor, se você Mas é bom que poder de síntese, né? Passa aqui o seu contato para os participantes, o seu Face, quem quiser alguma orientação, você é super aberto, né? E ele publica muito, tá? Tem muitas publicações. Então, estamos aqui agora, assim, eu queria primeiro agradecer o convite de vocês, né? Quem puder me seguir no Instagram é @cesar.sena, Cesar com Z.Sena. Eu estou com esse projeto de todos os dias postar no Instagram uma gota, né, sobre as habilidades, sobre uma característica específica, né? Para também compartilhar essa ideia de desencadear também discussão. Uma palavra, discussão. Um outro convite, aí fazer merchan também, claro. Inscreva no meu canal do YouTube, né? Cesar Sena, tá? Estou com outro projeto no canal do YouTube, que é vídeos semanais ou quinzenais, compartilhando livros que eu li há alguns anos e que influenciaram a minha vida pessoal, profissional. E agora estou fazendo um vídeo de 7, 8 minutos sobre o livro. A ideia é de estimular a leitura, né? Eu adoro ler. Eu sempre li desde muito cedo, né? E agora o conhecimento só tem sentido para ser compartilhado. A leitura não é para mim, né? Então, perfeito. Se vocês puderem, por favor, se inscrever no canal, seguir lá, marcar, eu agradeço vocês. E eu vou pegar a deixa desse conhecimento compartilhado. A partir de hoje, toda quinta-feira, às 8 da noite, então daqui a pouquinho vai ser lançada a primeira. Nós aqui do Instituto Avivar estruturamos um projeto bem delicado, viu, professor? Bem especial mesmo. Avivar Instituto Pergunta Aí, tá? Bem simples. Eu vi o post hoje, já vi o post hoje. Parabéns. Pois é. Então, a primeira postagem é hoje,
as famílias, os professores vão encaminhar para o Insta do Avivar, tá? Perguntas, e toda quinta às 8, ou o Fernando, ou a Jéssica psicóloga, enfim, o profissional especialista vai responder aquela pergunta. Eu tenho certeza que às vezes a sua pergunta vai conseguir alcançar várias pessoas com essa dúvida, né? Com essa angústia. Ok? Sim. A partir de hoje, vai ser toda quinta às 8, publicado no Insta do Avivar. Ótimo. Parabéns, então, assim, parabéns, Eli. Então é isso, eu só queria para concluir, né, dizer, tem 2 minutinhos aqui, né, só para a gente reforçar um pouquinho sobre a questão das habilidades, porque senão a gente tem 2 questões básicas, né, que é a escolar e a criativa produtiva. Nós abordamos muito a questão da escolar, que é mais o nosso trabalho, mas também são pessoas que têm habilidade muito grande em outras áreas que são pouco valorizadas, né? Verdade. Mas que não são menos importantes, né? Então, a alta habilidade, ela precisa identificar, e do jeito mais fácil é pelas características. Porque nós somos aquilo que somos e nós não conseguimos fingir quem nós somos. Perfeito, né? professor. Durante muitos anos, eu tentei ser o que eu não era. Por exemplo, eu ia para as reuniões, prometia não abrir a boca. Né? Não dava conta. Porque, assim, quando falava, tinha que ser o César, tinha que ser o César. Aquele que questionava, aquele que perguntava, aquele que fazia pergunta desconfortável, né? Que ninguém... Então, assim, um dos meus objetivos de vida também é ajudar as pessoas a ser quem elas são, né? É óbvio que com a maturidade, com a vida adulta, com o controle inibitório um pouquinho melhor, né? No bolo tá ali, né? Obrigado, meu amigo. Então, assim, o controle inibitório meu não é muito bom. Eu preciso trabalhar um pouquinho melhor, né? Eu já passei muitas situações delicadas de falar aquilo rápido, né? Mas a gente vai aprendendo, vai lidando com as questões, né? Mas hoje eu não tenho nem dificuldade de dizer isso. A gente precisa entender, né? Admitir que tem algumas questões que é diferente mesmo, né? Precisando, vem para o Avivar, viu, professor? Ó, então eu queria agradecer de coração, agradecer a Mi, porque foi através da Mi que eu conheci essa simpatia que vocês estão vendo aí, né? César, professor, beijo no seu coração, enorme. Obrigado, meu querido. Gente,